Retoma comigo o mesmo texto, livro de Joel. Nós estávamos na palestra anterior no capítulo 4, e eu sinto que agora o Senhor quer que nós tomemos em conjunto capítulo 3 e capítulo 4, capítulo 4 e capítulo 3, que a gente faça essa interação dessas palavras. Veja, no capítulo 4, versículo 9 e seguintes, o Senhor nos diz: proclamar isso entre as nações, é proclamar, e não é para um grupinho não, nós temos que proclamar isso entre as nações, e por isso, em primeiro lugar, a nossa nação. Nós precisamos proclamar isso ao Brasil, a nós, povo brasileiro, deste tempo, desta nossa geração. E qual é a proclamação? Santificai-vos para a guerra. Estimulai os guerreiros, aproximem-se, subam todos os homens de guerra. De vossas relhas de arado, forjai espadas, de vossas podadeiras, forjai lanças. Gente, o Senhor está dizendo que os nossos bens, aquilo que era para nós instrumento agrícola, portanto as nossas ferramentas, tudo isso precisa ser transformado em armas de guerra. Veja a sua profissão, que até hoje nós tivemos que usá-la para o mundo, para o sistema, para as empresas, para as multinacionais. Nós tivemos que empregar isso, fizemos muito bem, mas agora o Senhor está dizendo que a nossa própria profissão, nós devemos transformá-la em arma de guerra, para conquistar os nossos irmãos, para resgatar os nossos irmãos, para evangelizar, para implantar o reino. E deixa eu dizer, esta é uma palavra de ordem, não é um conselhinho. Me entenda bem, não é um conselhinho, é uma palavra de ordem, e é uma palavra de ordem de guerra, como acontece com o general, com o comandante dá uma palavra de ordem, essa palavra de ordem precisa ser realizada, ela nem deve ser discutida pelos subalternos. O major, o capitão não tem como discutir aquela ordem, é palavra de ordem. Nós estamos recebendo do Senhor essa palavra de ordem, transformar as nossas profissões em armas de guerra, e é possível. É que nós temos que, em primeiro lugar, acolher isso, que talvez nós não tivéssemos ainda acolhido esta realidade. Segundo, pedir a sabedoria de Deus. Até eu digo, a sua oração, ela precisa ser concreta. Claro, você precisa louvar o Senhor, você precisa adorar o Senhor, você precisa pedir pelas pessoas, precisa interceder. Mas agora nós precisamos canalizar a nossa oração em coisas concretas como essa. Senhor, como é que eu vou transformar a minha profissão, a profissão que você exerce e a profissão que você tem e que não está exercendo? Há muita gente que se formou nisso e naquilo, há muitas mulheres professoras, por exemplo, ou formadas em outros cursos para outras profissões, mas que não exerceram ou não estão exercendo agora no momento. Você foi viver para o lar, foi viver para a sua família, mas agora o Senhor está pedindo, e veja, Ele está pedindo que pedindo não, Ele disse tudo errado, Ele está mandando, é uma palavra de ordem, que os nossos instrumentos agrícolas, portanto as nossas coisas domésticas,
nós as transformemos agora, nesse tempo, em armas de guerra. Então você precisa perguntar: como é que eu vou transformar a minha profissão numa arma de guerra? Para implantar o reino, para levar o evangelho, para resgatar os meus irmãos, para implantar céus novos e uma terra nova. Como é que eu vou fazer da minha profissão? E o Senhor vai mostrar para você, tenha certeza. Se você não tiver toda a clareza assim diante dos olhos, porque muitas vezes Ele não dá toda a clareza, Ele não mostra o plano, Ele já vai executando. E o duro com o Senhor é isso, porque se Ele mostrasse o mapa da mina, a gente estaria satisfeito intelectualmente, mas em geral Ele faz o contrário. Ele não mostra o mapa da mina, Ele quer a sujeição da nossa mente, da nossa inteligência, Ele quer a sujeição da nossa vontade, que nós obedeçamos. Nós só percebemos que o Senhor quer isso, que Ele quer nos levar por este caminho, mas como é o caminho? Para onde vai o caminho? Que curvas devem ser feitas? Ele não mostra, Ele apenas faz conosco o caminho. Eu estou tentando explicar para você, porque você talvez quisesse já de antemão ter todo um projeto, como você vai fazer da sua profissão como arma de guerra, mas desculpe, tire o seu cavalinho da chuva, porque essa não é a maneira do Senhor agir. Ao contrário, Ele quer de nós obediência, rendição, muitas vezes uma obediência cega. Mas interessante, não é um cego irracional, não, você não vê, você só está vendo o passo que você deve dar. E o seguinte você tem que confiar. Mas é certo, o Senhor quer que você transforme a sua profissão, a profissão que você exerce, o seu ganha-pão já de agora, você o transforme em arma de guerra, para implantar o reino, para resgatar os seus irmãos. Quando digo irmãos, os da sua casa, os da sua família e muita outra gente. Como você vai levar o evangelho, como você vai implantar o reino? Através da profissão que você tem, a profissão que você já exerce, a profissão que você tem que não está exercendo, e até muitos jovens, a profissão que você tem, que você nem exerceu, você não conseguiu se empregar, até quem sabe você vive ansioso, ansiosa, desestruturado, porque gastou um longo tempo, se formou e agora não está encontrando emprego, não está encontrando colocação. O Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, eu quero que essa profissão na qual você se formou, que é a sua profissão, mesmo que você não tenha exercido ainda, e mais ainda se você já exerceu, se você tem prática, preste bem atenção, que você canalize agora a sua profissão no reino, na implantação do meu evangelho. Como nós cantávamos: Deus precisa de mim muito mais que possas imaginar. Canta comigo. Deus precisa de mim muito mais que possas imaginar. Deus precisa de mim, da minha profissão, muito mais que possas imaginar. É isso, gente, é isso. Ele precisa de você, Ele precisa da sua profissão, Ele precisa das suas capacidades. Talvez não seja a profissão, seja capacidades. As capacidades que Deus lhe deu, os dotes que Deus lhe deu, os talentos que Deus lhe deu. É uma palavra de ordem. Tudo isso você precisa transformar em armas de guerra. E eu repito, porque eu quero ser muito concreto. Primeiro é a sua decisão. Talvez nós não tivéssemos até agora feito esta decisão, talvez nem soubéssemos. Nós víamos que tínhamos que ser pessoas de Deus, mas até achávamos que profissão, talentos,
dotes que nós temos, isso é outra coisa. Isso é para trabalhar, isso é para ganhar dinheiro, isso é para eu me expor, para eu subir, para ser aplaudido, isso é outra coisa. Eu sou de Deus, eu vou à igreja, eu participo de grupos, eu canto, eu louvo, eu adoro o Senhor, eu sou até uma pessoa muito espiritual, mas profissão, trabalho, dotes, talentos, isto é outra coisa. Não, nunca foi, mas agora de maneira especial não é. O Senhor está querendo que os seus dotes, as suas qualidades, o que Deus lhe deu de presente como capacidade, você transforme tudo isso em armas de guerra. E para isso, primeiro, decida-se. Segundo, peça a Deus a sabedoria e Ele vai dar. A sua oração precisa canalizar-se aí, em perguntar ao Senhor: como é que eu vou usar a minha profissão, os meus talentos, os meus dotes, as minhas capacidades, as capacidades que Deus me deu, como eu vou usar isso como armas de guerra? Para já agora. Até coloca a sua mão sobre o seu coração. E em primeiro lugar, faça a decisão dentro do seu coração. Se decida. Vai dizendo ao Senhor que você se decide a colocar suas capacidades, seus dotes, sua inteligência, seus conhecimentos, seus estudos, sua profissão. E não pense apenas em coisas grandes, cursos feitos, profissões adquiridas, mas os seus dotes muito naturais, até os seus dotes domésticos. Você sabe fazer isso, fazer aquilo, esse prato, aquele tipo de costura, aquele tipo de bordado, não sei, tantas coisas. Você tem dotes manuais, você tem dotes de voz, de canto, de poesia, não sei, mil coisas. Decida-se agora diante do Senhor e faça já isso. Senhor, eu estou consagrando, como nós cantamos, venho minha vida oferecer como oferta de louvor, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. É isso, Senhor, é isto. Eu estou querendo, sinceramente, estou me decidindo, Senhor, a colocar-me inteirinho, 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 para implantar o teu reino, para levar o teu evangelho, para resgatar pessoas, Senhor, para ti, antes que seja tarde. É uma guerra, Senhor, e nessa guerra nós temos urgência. É preciso rapidez, e eu preciso ser rápido. Eu preciso, Senhor, entrar neste caráter de urgência, Senhor, preciso. Eu já demorei demais, eu já me omiti demais. Senhor, eu quero, sinceramente eu quero colocar-me inteirinho, inteirinha, colocar tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho como arma de guerra para o teu reino. Especialmente agora, Senhor, diante da tua palavra, eu quero e eu preciso fazer dos meus dotes arma de guerra para levar a graça do derramamento do Espírito Santo a muitos dos meus irmãos. É urgente, Senhor, a hora e agora, e eu preciso, Senhor, eu preciso. Eu me decido, Senhor, a usar de tudo aquilo que eu sou, daquilo que eu recebi de Ti como capacidade, como dote, a serviço do derramamento do Espírito Santo para muitos, para muitos, para muitos. Senhor, eu fui até agora muito acanhado, medroso, tímido,
preso, seguro, amarrado. Senhor, dá-me a graça da ousadia, da intrepidez. Dá-me, Senhor, visão larga. Dá-me impulso, Senhor. Tira-me dos meus interesses pessoais e tantas vezes egoístas. Tira-me, Senhor, dos interesses unicamente dos meus, da minha família, das minhas preocupações do dia a dia, Senhor, do pão nosso de cada dia, Senhor, da roupa nossa de cada dia, Senhor, da escola dos nossos filhos, do remédio, do leite. Senhor, tira os meus olhos dessas únicas preocupações, sabendo que o Senhor mesmo disse: buscai o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e tudo mais, tudo isso vos será dado por acréscimo. Senhor, eu preciso acreditar que o Senhor cuida e cuidará de mim, que o Senhor cuida e cuidará dos meus, que o Senhor cuida e cuidará dos meus filhos, o Senhor cuida e cuidará da saúde minha, dos meus, da minha família, dos meus filhos. O Senhor cuidará dos estudos dos meus filhos, tanto quanto eles sejam necessários. Tu cuidarás de tudo, Senhor. Mas para isso eu preciso investir-me inteirinho no teu reino, Senhor. É palavra tua, Senhor. Buscai, buscai, buscai o reino de Deus. Investi-vos na justiça do reino de Deus. E a justiça do reino de Deus, que os filhos de Deus venham para Ele, que os filhos de Deus não se percam, que os filhos de Deus sejam resgatados, sejam salvos. E eu preciso investir a minha vida, Senhor, sem me preocupar mais com as coisas nossas de cada dia, Senhor, com as preocupações minhas de cada dia, Senhor. Eu preciso deixar tudo isso para Ti, e isto é problema Teu, isso é preocupação Sua, Senhor, cuidar de mim e dos meus. Eu preciso preocupar-me com o Teu reino, com a salvação das almas, com a pregação do Evangelho, com levar o reino, com levar o batismo no Espírito Santo, com levar o derramamento do Espírito Santo. Sim, Senhor, implantar o reino nessa terra, preparar a Tua vinda, a Tua chegada, preparar, Senhor, o julgamento, preparar a separação do trigo e do joio, a separação das águas, Senhor. Eu preciso investir a vida nisso. Eu preciso, Senhor, construir a arca, assim como Noé investiu a vida dele naquele tempo para construir a arca, Senhor, para receber todos aqueles que precisavam ser salvos. Eu preciso investir a minha vida, Senhor, em construir a arca. E o Senhor está mostrando que a arca agora, Senhor, é o derramamento do Espírito Santo. Somente isso vai imunizar as pessoas, somente isso vai resgatar as pessoas, Senhor. Sim, eu preciso levar os meus irmãos todos para esta arca. Eles precisam ser batizados no Espírito Santo, eles precisam receber essa graça, eles precisam receber os dons do Espírito, inclusive para as horas difíceis, para os tempos duros que vão acontecer, Senhor. Sim, para os tempos de tribulação que nós já estamos vivendo, que vamos viver mais ainda. E quando chegar a grande tribulação, Senhor, os meus irmãos precisam estar batizados no Espírito Santo, precisam já ter os dons do Espírito em exercício, e o tempo é breve, Senhor. Eu preciso construir com rapidez a arca, eu preciso me unir aos meus irmãos, Senhor, para juntos construirmos esta arca, Senhor. E nós não podemos esmorecer, eu não posso esmorecer, Senhor. É por isso que eu estou agora me decidindo diante de Ti. Aqui está a minha decisão. Derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre a minha decisão. Eu quero me investir, e me investir totalmente na implantação do Teu reino, em levar, Senhor, o Teu Evangelho, em levar para os meus irmãos, para a igreja inteira, a partir dos mais próximos, os nossos grupos, as pastorais da minha paróquia, o padre da minha paróquia, os religiosos da minha cidade. Levar, Senhor, para todos, para todos, para todos, para o povo, Senhor, para o povo que não Te conhece, esse povo desesperado. Levar para os jovens, Senhor, os jovens que não querem saber de Ti, os jovens que estão preocupados com tantas coisas, que estão se aventurando em tantas coisas, que nunca pensam em Ti, que nunca pensam no Teu reino, que nunca pensam no Teu Evangelho. Senhor, que eu invista a vida inteira para que eles sejam atingidos. E Tu tens um plano, Tu tens um propósito, Tu tens, Senhor, coisas muito claras que eu não sei, mas eu preciso investir a minha vida. E se eu peço que Tu dê sabedoria do que eu tenho que fazer, onde eu vou investir, como eu vou investir, o Senhor vai mostrar passo a passo. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, me entregando totalmente a Ti, aquilo que eu sou, as capacidades que o Senhor me deu, a profissão que eu tenho, que o Senhor me concedeu, os meus dotes, os meus talentos. Eis-me aqui, Senhor,
esta é a minha decisão. Toma-me, Senhor. Como é que a gente canta? Como é que a gente canta isso aí? Vem, Senhor, e te oferecer como oferta de amor e sacrifício. Volta a primeira frase de novo, desde o começo. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer. Se ofereça, entregue ao Senhor, invista como oferta de amor e sacrifício. Entregue do fundo do coração. Agora é a hora. Quero minha vida a te entregar, a te entregar como oferta viva em Deus. Sim, é oferta viva, é oferta viva. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Faça o que está em teu coração. Sim, Senhor, os teus planos, os teus projetos para minha vida. Cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar foi que eu nasci. Abra os braços. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E hoje é preciso a gente dizer: estar do teu lado, Senhor. Gente, nós não podemos mais estar do lado do mundo, porque estar do lado do mundo, estar do lado das coisas do mundo, dos interesses do mundo, dar-nos, entregar o que somos, entregar a nossa profissão, entregar os nossos dotes, entregar as nossas qualidades para o mundo, é entregar para o príncipe desse mundo. E você sabe quem é o príncipe desse mundo? Não é que ele seja, ele usurpou. E tanto Jesus sabia disso, que o próprio Jesus o chamou de o príncipe desse mundo. Sem direito, ele usurpou. Mas uma vez que ele usurpou, ele está exercendo a função de príncipe deste mundo. Até quando nós vamos entregar para o príncipe desse mundo os dotes que Deus deu a nós, as qualidades, a inteligência que Deus nos deu, os estudos que nós fizemos, a profissão que nós adquirimos e que nós exercemos? Até quando? Até quando aquilo que nós somos, o nosso tempo, as nossas energias, a nossa saúde? Até quando vamos entregar ao príncipe desse mundo para os interesses dele? Até quando? Até quando vamos ser inocentes úteis na mão do inimigo? Não, gente, nós precisamos dessa decisão. Nós precisamos estar do lado do Senhor. Estar do teu lado, Senhor. Estar do teu lado, Senhor, como nós cantamos. Estar do teu lado. Estar do teu lado. Estar do teu lado, Senhor. Estar do teu lado não é apenas estar ao ladinho dele, não. Estar do teu lado e não do lado do príncipe deste mundo. E que a cada dia eu queira mais e mais estar do teu lado, estar do teu lado,
estar do teu lado. Gente, assim como aqui a palavra diz, é o versículo 14, o final do versículo 14. Multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Eu não sei se na sua Bíblia está direitinho assim a tradução, mas eu dou glória a Deus por essa tradução que nós adotamos. Até eu chamo a nossa Bíblia, porque como ela teve também a participação de judeus na tradução, por isso que ela se chama TEB, tradução ecumênica da Bíblia. Entraram católicos, entraram evangélicos que conhecem muito bem a Bíblia, e entraram judeus que são doutores em Bíblia. Você sabe que lá em Jerusalém há uma universidade, e na universidade deles, o principal curso que eles têm é o curso de Bíblia, porque é toda a história deles, é a vida deles. E há doutores, profundos conhecedores da Bíblia, da língua, dos costumes, da cultura, e eles participaram dessa tradução. Então, eles deram uma contribuição maravilhosa, e aí a tradução está esta: multidões no vale da decisão. O vale de Josafá, onde o julgamento vai acontecer, é o que a Bíblia diz. Se chama também o vale da decisão. É o vale da decisão. O dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Gente, antes que cheguemos ao vale da decisão, é preciso fazermos a nossa decisão. E a decisão só pode ser essa, porque ninguém pode se perder. Você não tem o direito de se perder, e nem deixar que os seus se percam, porque nós já fomos comprados ao preço do sangue de Cristo. Primeiro, já éramos de Deus. Infelizmente o pecado nos perdeu, o pecado nos atraiu e nos perdeu, mas o sangue de Cristo nos resgatou, nos remiu. Fomos comprados segunda vez por preço preciosíssimo, o sangue de Cristo. Portanto, nem eu, nem você e ninguém tem o direito de se perder. É tolice dizer: eu faço o que eu quero da minha vida. Não, você não tem o direito, porque você já foi comprado, e se você já foi comprado, você está comprado, você é do Senhor, e os seus são do Senhor. Eu não tenho, você não tem mais o direito de fazer da nossa vida o que nós queremos. Nós não podemos jogá-la fora, nós não podemos usá-la inutilmente, nós não podemos continuar usando o nosso tempo, gente, nas bagatelas desse mundo, nas coisas tão passageiras. Fazer da nossa vida passatempo, fazer da nossa vida passatempo, não podemos. Nós não podemos, de maneira alguma, gastar a nossa saúde, gastar as nossas energias em coisas tão tolas. Veja, até num dia que você não fez nada de trabalho, não é verdade que no final do dia você está cansado? Você gastou energias em quê? Em quê? Está na hora de nós canalizarmos todas as nossas energias. Está na hora de nós gastarmos todo o nosso tempo. Está na hora de nós gastarmos toda a nossa voz, como graças a Deus eu estou gastando no reino de Deus, na implantação do reino de Deus, em levar a grande graça do batismo no Espírito Santo, que corresponde à arca da salvação para os nossos irmãos, para eles poderem serem salvos na hora que chegar o dilúvio. Lá naquele tempo foi o dilúvio. O que vai acontecer conosco, nós não sabemos. Como será a decisão? Como será a separação do joio e do trigo? Como será a separação das águas? Nós não sabemos, mas que o tempo está cada vez mais próximo, está. E a palavra do Senhor está dizendo: o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Então é preciso que antes que cheguemos lá ao vale da decisão, nós façamos a nossa decisão. E que a cada dia eu queira mais e mais estar do teu lado, Senhor. Pois para te adorar
não nasci, eu não fui criado para me perder, para ir para o inferno, não. Eu nasci para te adorar, Senhor, agora e por toda a eternidade. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. O querer de Deus, que a cada dia eu queira mais e mais estar do teu lado. Está do teu lado, está do teu lado, Senhor. Não mais do lado do príncipe desse mundo, não mais do lado do príncipe desse mundo, não mais do lado do príncipe desse mundo, estar do teu lado, Senhor. Estar do teu lado, Senhor. Eu nem quero repetir, nem quero perguntar qual a sua decisão, porque nós temos que estar ou do lado do Senhor, ou do lado do Senhor. Hoje nem é mais ou santos ou nada. Hoje é ou santos ou santos. Porque foi para te adorar que eu nasci. E não é apenas para te adorar um pouquinho aqui nessa terra, não. É para te adorar, Senhor, e para viver contigo, e para ter uma vida em plenitude por toda a eternidade contigo, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa que nós repetimos muito e precisamos repetir, que é esta: o demônio já é um derrotado. Ele já é um derrotado, e ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que ele não vai vencer Deus, ele não vai ser vitorioso sobre Deus, não, ele sabe muito bem disso. A gente pergunta, mas se ele sabe que ele é um derrotado, se ele sabe que ele não vai vencer, que ele não tem poder nenhum com Deus, por que que ele continua fazendo as coisas que fazem, as coisas que ele faz? Aí que está, ele está procurando tolos, está procurando tolos que queiram ser derrotados como ele, porque todo derrotado é assim, ele não quer ser derrotado sozinho, ele quer ter outros derrotados junto consigo. Os frustrados não querem viver sozinhos a própria frustração. Os decepcionados não querem viver sozinhos a própria decepção. Os derrotados não querem viver sozinhos as próprias derrotas. Eles querem derrotados junto com ele. Portanto, ele está à procura de tolos. E veja, é com tolices que ele nos engana. Nós ficamos pasmos quando vemos que os nossos índios, aqui no começo da história do Brasil, 500 anos atrás, 400 anos atrás, eles eram comprados e compravam dele ouro, pedras preciosas, madeiras, a troco de espelhinhos, de objetos reluzentes, coloridos. Verdade ou não é? É o doloroso da nossa história, só que a história está se repetindo. Veja o que o mundo nos apresenta, veja o que o mundo nos dá. É mais engano, é mais falsidade do que aquelas coisinhas reluzentes, coloridas, que os colonizadores davam aos nossos índios. Até quando nós vamos ser tolos? Até quando nós vamos ser trouxas na mão do inimigo? Gente, a gente seguir os caminhos do príncipe desse mundo, as coisas desse mundo, é tolice, é ser trouxa. E é por isso que nós não podemos mais continuar, e nós não podemos permitir que os nossos, que o seu filho, que a sua filha, que o seu marido, que o seu pai, que a sua mãe, que os seus irmãos continuem sendo enganados desse jeito. E para eles poderem acordar, veja, infelizmente, com frequência as nossas palavras não resolvem, porque é mudança de coração, é mudança por dentro, é preciso conversão, e a conversão é dom de Deus, é dom de Deus, e a conversão vem agora nesses tempos, pela graça do batismo no Espírito Santo. Nós da renovação precisamos levar para os nossos irmãos,
próximos a nós. Você que namora, você que pretende namorar, você precisa levar para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu noivo, para a sua noiva, para a pessoa com quem você vai se casar. A graça do batismo no Espírito Santo precisa. É urgente, é necessário, é a mesma urgência de construir a arca, a mesma urgência, não é outra. A hora é agora. Antes de chegarmos ao vale da decisão, é preciso que eu e você façamos a nossa decisão. E a nossa decisão é esta: foi para te adorar que foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar do teu lado, estar do teu lado, estar do teu lado, Senhor. E veja, mesmo o enfermo, mesmo aquele que é fraco, diga: eu sou um guerreiro. Essa é a palavra de ordem do Senhor. Mesmo aquele que é doente, mesmo o enfermo, mesmo o fraco, diga: eu sou um guerreiro, eu sou um guerreiro, Senhor, e eu não posso deixar de guerrear. É o Senhor chamando: santificai-vos para a guerra, estimulai os guerreiros, aproximem-se, subam todos os guerreiros, subam todos os homens de guerra, todas as mulheres de guerra, venham, 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 venham. É a hora da guerra, é a hora da guerra. Mesmo o enfermo, mesmo o idoso, mesmo o jovem, mesmo a criança, mesmo a mulher apenas doméstica, apenas de casa, você precisa dizer: eu sou um guerreiro, eu sou uma guerreira. Eu sou uma guerreira, mesmo que você tenha alguma deficiência, mesmo que você tenha algum problema de saúde. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, e o Senhor quer você primeiro batizado no Espírito Santo e usando tudo aquilo que você é, tudo aquilo que Deus te deu, usando também o seu dinheiro, usando o seu carro, seu gravador, seus instrumentos, seu computador, usando tudo aquilo que você tem para guerrear como instrumentos de guerra. Gente, os maus estão fazendo, no mundo das trevas, no reino do príncipe desse mundo, eles estão fazendo, eles estão usando todos os meios que eles têm. Veja o que estão fazendo com a informática, com os computadores, o que se faz pela internet. E nós precisamos usar todos os nossos meios, até o nosso violão, até o nosso gravadorzinho, tudo precisa ser usado para implantar o reino. O seu carro, Deus te deu por causa do reino, para você ir, para você voltar, para você levar gente, a sua casa, tudo isso é para você reunir pessoas, é para você passar vídeos, é para você passar fitas, é para você ligar a sua televisão. Por que você não tem uma parabólica? Por que você não instala uma parabólica? Em vez de você gastar dinheiro com outras coisas, invista nisso e traga pessoas, não só a sua família, traga vizinhos, traga pessoas. Eu fiquei impressionado, uma pessoa dizendo lá no Pará, a única parabólica naquela região era dela. Ela disse: hoje eu não tenho mais a minha casa para mim, não tenho. Hoje a minha casa é das pessoas da região, especialmente de manhã cedo, na hora da missa às 7 horas. Mas toda segunda-feira à tarde, com a missa de libertação, a minha casa está cheia de gente que vem para a missa da libertação. Nas quintas-feiras é o dia inteiro, de manhã, de tarde. Lá estão as pessoas para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. E especialmente, dizia, nos acampamentos, as pessoas acampam, e como o Pará é o Pará, simplesmente uma rede, e há pessoas que nem voltam para casa porque moram longe, que acampam ali, que trazem as suas coisas, põem tudo em comum, fazem acampamento ali na casa dessa pessoa. É a beleza do reino de Deus acontecendo. Por que você não faz algo semelhante? Por que a sua casa é somente sua? Por que o seu televisor é somente seu? Por que o seu toca-fita é apenas seu?
porque o seu aparelho de CD é apenas seu, porque que o seu carro é somente seu, para o seu luxo, para o seu prazer, porque você não põe tudo isso a serviço do reino, porque você não põe o seu dinheiro, até a sua habilidade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, de transformar dinheiro em dinheiro semente, porque você não põe isso em proveito do reino de Deus. Até quando nós vamos gastar inutilmente tudo isso? Até quando vamos torrar diante do altar do príncipe deste mundo, que está acabando com os nossos filhos, acabando com os nossos casamentos, acabando com as nossas famílias, acabando com o nosso pudor, acabando com a nossa saúde, levando-nos para a doença, levando-nos para a morte? Até quando vamos investir no príncipe deste mundo aquilo que nós somos e aquilo que nós temos? Gente, nós temos que criar juízo. Nós temos que criar juízo, porque a coisa é urgente. É palavra de Deus, multidões, versículo 14. O dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Agora veja, o capítulo 4 vem depois do capítulo 3. Nós já estamos vivendo há 30 anos o capítulo 3. Veja comigo o capítulo 3. Depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Mesmo sobre os servos e servas, escravos e escravas, naqueles dias, e esses são os nossos dias, gente, já estamos vivendo isso há 30 anos, naqueles dias, derramarei o meu espírito, farei prodígios no céu e na terra. Agora preste bem atenção, a profecia, ela é completa, nós já vivemos a primeira parte. Se vivemos a primeira parte, a segunda parte vai acontecer logo. E a palavra diz que nenhuma profecia deixará de ser realizada. E não é profecia nossa, não é nenhum profeta que surgiu, não, está inclusive na Bíblia, atestada na Bíblia. E o próprio Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Nada da minha palavra, nenhum pingo no i, nenhum tio, nada, nenhuma vírgula, nada da minha palavra vai ficar sem cumprimento. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nenhuma das minhas palavras haverá de passar. Então veja, nós já assistimos a primeira parte, estamos assistindo e precisamos assistir com urgência o cumprimento perfeito da primeira parte, porque logo em seguida, veja, virá o versículo 3 e o 4. Farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, quando vier o dia do Senhor, grandioso e temível. Está assim na sua Bíblia? Ou a minha Bíblia é uma exceção? Será que a minha Bíblia é uma exceção? Será que é só a Bíblia do Padre Jonas que diz isso? Não é a única Bíblia que o Senhor colocou nas nossas mãos. Me dá uma tradução da Bíblia da Ave Maria. Eu quero da Ave Maria. É da Ave Maria? Está aqui. Vou ler aqui, só para você ver que também na sua Bíblia está assim. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, turbilhões de fumo. O céu, o sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Está ou não está na sua Bíblia? Gente, se a primeira parte está acontecendo, se há 30 anos nós estamos vivendo essa graça do derramamento do Espírito Santo,
Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Quando começou a renovação carismática no mundo, a renovação carismática católica, 1967. Nós estamos terminando o 33º ano da renovação carismática plantada no mundo. Jesus, quando completou 30 anos, ele começou a vida pública dele. Não foi interessante que há 3 anos atrás o Papa começou justamente os 3 anos intensos de evangelização? O ano de Jesus Cristo, 97, o ano do Espírito Santo, 98, e o ano de 99, o ano do Pai. Ele vinha há muito tempo preparando a nova evangelização e canalizou tudo para 3 anos, igualzinho os 3 anos da vida pública de Jesus. Verdade ou não é? O que aconteceu no final dos 3 anos da vida pública de Jesus? Ele foi para a morte de cruz. Jesus passou pela morte. Claro, ele ressuscitou glorioso e nos trouxe ressurreição para todos nós, mas ele passou pela morte. Quem levou Jesus à morte foram os próprios sacerdotes e o sumo sacerdote daquele tempo. Quem o traiu foi um dos seus apóstolos. Quem o julgou foi Pôncio Pilatos. Alguém não do seu povo, mas alguém do mundo, digamos assim. Alguém do lado do príncipe desse mundo, que até tentou salvá-lo, mas o que eram seus, os sacerdotes, os escribas, os autores da lei, fizeram de tudo e condenaram Jesus. E ele passou pela cruz. Veja, o próprio catecismo da Igreja Católica nos diz que a igreja passa e passará por todos os passos que Jesus passou, e fala claramente, assim como ele teve uma vida pública e passou pela morte e aí chegou a ressurreição, diz o catecismo que também a igreja vai passar pelo Calvário, pela cruz, pela morte, e daí a igreja ressuscitará, igreja nova, povo novo de Deus, mas que ela vai passar pela traição, pela paixão, pelo Calvário, pela cruz e pela morte. Vai. Eu não sou matemático e nem estou querendo colocar as coisas matematicamente, mas me parece que a matemática de Deus está muito de acordo com a matemática dos homens. A renovação carismática está terminando o seu 33º ano. Estamos no ano 33 do derramamento do Espírito Santo. Não é o que a palavra diz? Veja como começa o capítulo 4. Sim, naqueles dias e naquele tempo. Gente, o que nós falamos no capítulo 4 vem depois disso. Vem depois disso. Nós já estamos vivendo a primeira parte, o derramamento do Espírito Santo. Até quando nós vamos dormir? Esperando que as coisas continuem como estão. Não, gente, os tempos estão urgentes. O dia do Senhor está próximo. Esse próximo eu não sei quanto tempo é, porque para Deus 1000 anos são como um dia, e um dia são como 1000 anos. Mas assim como 1000 anos são como um dia é como 1000 anos. Apenas nós temos a certeza do seguinte: o Senhor diz que todo o tempo que nós temos, Ele é pouco para nós e para os nossos irmãos. Então veja, e aí o importante de tudo isso, antes que chegue esse tempo, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue quando vier
o dia do Senhor grandioso e temível. Antes que aconteça isso, é preciso que nós levemos a graça do derramamento do Espírito Santo ao maior número de pessoas. Como dizia o coordenador estadual aqui de Santa Catarina, renovação acorda, renovação carismática católica acorda, renovação do Brasil acorda, renovação carismática católica deste estado acorda. A hora e agora não é para depois, não. Enquanto tenhamos tempo, é preciso levar a graça do derramamento do Espírito Santo a muitos. Gente, eu repito sempre para os meus da Canção Nova, lá é obrigação minha falar isso aos meus. Eu digo para eles, não é à toa que Deus nos deu os meios que deu, não. Claro, nós temos 25 anos de fidelidade. Graças a Deus, a Canção Nova está completando nesse ano 25 anos. São 25 anos, graças a Deus, de fidelidade. E se eu sou fiel no pouco, o Senhor me constitui no mais, graças a Deus. Mas eu digo para eles, por que o Senhor nos deu esses meios? Por que o Senhor nos deu esta rádio? Por que o Senhor nos deu essa televisão hoje, chegando ao Brasil inteiro, hoje com esse sinal lindo, claro, nítido, bonito? Por que o Senhor nos deu tudo isso? E mais ainda, por que o Senhor deu para nós na Canção Nova essas pessoas? Você vê as pessoas que se apresentam na Canção Nova, nós não fizemos cursos, nós não nos preparamos. Gente, tudo é carisma que o Senhor nos deu. Nós nos apresentamos diante das câmeras com tanta simplicidade, com tanta facilidade. Mas tudo isso é dom. Por que Deus nos deu isso? Não foi porque somos bonitinhos, porque somos... Não é por nós. É por causa de um povo. É por causa da urgência. É porque hoje, no tempo que o Senhor nos deu essa televisão em âmbito nacional, o Senhor precisa atingir com a graça do batismo no Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, uma multidão de pessoas. Nós temos pelo menos 100 milhões de católicos, de batizados nesse Brasil, que não foram nem mesmo evangelizados. E eles são irmãos nossos, eles não podem se perder. Dos 160 milhões, gente, pelo menos 100 milhões não foi evangelizado. E eu repito, eles não podem se perder. Eles precisam receber a graça do batismo do Espírito Santo. E por isso eu digo aos meus jovens, eu digo aos meus filhos na Canção Nova, é por isso que Deus nos deu esses meios. Essa televisão não está agora no ar à toa, não. Ela está no ar nesse momento para levar a graça do batismo do Espírito Santo, a alerta, para sacudir as pessoas e sacudir os participantes da renovação, sacudir a nós padres, a nós religiosos, as religiosas, sacudir esse povo de Deus. É por isso que ela está no ar, e não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. Precisamos fazer mais e melhor tudo isso. Mas o que eu digo da Canção Nova, eu digo de todos nós, eu e você precisamos colocar em função, em atividade, tudo o que recebemos de Deus, para levar a graça do batismo no Espírito Santo e levar os dons do Espírito Santo. Por que eu insisto nisso? Gente, simplesmente palavras não vão mudar, simplesmente reflexões não vão mudar, conselhos não vão mudar. O que vai mudar é a graça do batismo no Espírito Santo. As pessoas precisam, mais ainda, para eles estarem imunizadas nos tempos que já estamos e nos tempos que virão, para estarmos imunizados. Nós precisamos do batismo no Espírito Santo. E para os tempos já de agora, e para os tempos que virão, que serão tempos de grande tribulação, nós precisaremos de todos os dons do Espírito Santo. Veja, todos quer dizer todos, para aguentarmos, e nós vamos aguentar. Claro, você viu a palavra de ontem, nós não podemos mais dizer, eu não aguento, eu não vou aguentar. Não, nada disso é impossível. Deus nos deu todos os meios, nós vamos aguentar. Mas de que jeito nós vamos aguentar? Tendo os dons, tendo todos os dons do Espírito Santo. Gente, não é luxo, não é. Se talvez agora você pense que é luxo nós termos os dons do Espírito Santo, já, quando chegarem os tempos difíceis, quando chegar a tribulação e a grande tribulação, nós vamos experimentar na carne como eram necessários para nós todos os dons do Espírito Santo, e já experimentados, já exercitados. Não vai dar mais tempo de começar a exercitar. O tempo de exercitar os dons de línguas, de cura, de discernimento,
o dom de sabedoria, o dom de profecia, o dom de palavra de ciência, um por um dos dons, especialmente o dom da fé. O tempo de exercitar esses dons é agora, é agora, é agora. As nossas armas precisam estar afiadas, não somente termos espadas, mas espadas afiadas, não apenas termos armas de guerra, mas armas todas elas preparadinhas, prontas para entrar em combate, como o Senhor diz. Porque veja, e aí está a beleza do versículo 5, Joel 3, 5, acompanhe comigo, porque é muito consoladora esta palavra. Então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Seus parentes, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus filhos, seus irmãos que hoje não se tocam pelo Senhor, quando chegarem esses tempos, se eles invocarem o nome do Senhor, eles serão salvos. Só que preparar esse ambiente, gente, temos que ser nós. Alegre-se também a pessoa que você julgava impossível mudar de vida, converter-se. Vai se converter se nessas horas difíceis eles invocarem o nome do Senhor. Mas quem vai preparar isso somos nós. Quem vai levar a graça do batismo no Espírito Santo para o maior número de pessoas somos nós. Daí sim, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E diz, com efeito, os que escaparem se encontrarão na montanha de Sião e em Jerusalém, como disse o Senhor, entre os sobreviventes que o Senhor chama. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. É por isso que eu entrego a minha vida. Até você pode dizer do fundo do seu coração: eu entrego a minha vida, eu invisto a minha vida, Senhor, para aquilo que é a identidade da renovação carismática católica. Eu sou carismático pela graça de Deus. Você pode dizer, é uma graça. Eu sou carismático pela graça de Deus e não nego o Senhor, e não quero negar, e não vou negar, porque é uma graça, é um dom, é um presente. Eu sou carismático, é também uma responsabilidade, e eu digo, Senhor, eu sou carismático, assumindo a minha responsabilidade, e eu serei, Senhor, e eu quero investir a minha vida inteirinha, o que eu sou e o que eu tenho, Senhor, os meus dotes e qualidades, eu quero investir tudo isso, inteiramente, Senhor, exclusivamente em levar o que é a identidade da renovação, o nosso presente, o nosso dom, levar o derramamento do Espírito Santo, levar o batismo no Espírito Santo. Vai ficando em pé e vamos juntos pedindo, e vamos juntos recebendo. Vai pedindo, derrama, Senhor, derrama sobre nós, derrama sobre mim, Senhor, derrama sobre os meus irmãos o Teu Espírito Santo, Senhor, que nós sejamos valentes guerreiros, que nós sejamos, Senhor, tropa de elite, Senhor, investindo tudo em levar a graça do derramamento do Espírito Santo, Senhor. Sim, eu preciso, Senhor, investir a minha vida inteirinha, Senhor, para levar a graça do batismo no Espírito Santo, Senhor, antes que seja tarde. Dá-nos a graça, Senhor, sim, dá-nos a graça, Senhor, dá-nos a decisão, Senhor, dá-nos o investir a vida, Senhor, dá-nos, nós precisamos, e a nossa decisão está aqui, nós queremos, nós aceitamos, nós acolhemos. Obrigado, meu Deus, obrigado. Aqui está a minha vida, Senhor, aqui está a minha vida investida, aqui estão os meus dotes, aqui estão as minhas qualidades, aqui está a minha profissão, aqui está, Senhor, a minha vida investida todinha, Senhor, para que venha a nós o vosso reino, e para isso, Senhor, que aconteça o derramamento do Espírito, que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, Senhor, e assim tudo se renove, e cheguemos, Senhor, ao dia do Senhor, grande e temível, sim, mas o dia que será glorioso. Nós passaremos, Senhor, pela paixão e pela morte, mas chegaremos à ressurreição. A tua igreja vai chegar à glória da ressurreição, como o Senhor chegou. Sim, assim como o Senhor chegou à glória da ressurreição, passando pela morte, a tua igreja, Senhor, vai chegar à glória da ressurreição.
passando pela morte, só passando, Senhor, mas nós passaremos, mas até que chegue esse dia, Senhor, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios dos dons do Espírito Santo, para aguentarmos firmes, Senhor, passarmos pela morte e chegarmos à glória da ressurreição, chegarmos a céus novos e a terras novas, onde contemplaremos a justiça. Amém, Senhor, assim seja, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Levanta seus braços bem alto e diz: vem Espírito.